Então, olha, a gente está pensando, turma, agora, uma das partes mais importantes da química, né? Não é só mais importante do primeiro ano, ela é mais importante quase do ensino médio inteiro, porque é a parte referente às ligações químicas. O que a gente vai ver aqui para frente é como é que os elementos químicos se unem para formar compostos e substâncias químicas, né? Então a gente começa com ligações químicas, depois entre elementos, depois a gente vai aprender as ligações intermoleculares, como é que as moléculas se unem para formar elementos químicos. Então, eu vou apresentar uma introdução que não tem aqui na apostila, né, para a gente poder entender melhor o contexto, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, algum comentário por enquanto. Não. Então, beleza. Todo mundo está vendo minha telinha. Então, tá. Então, olha, aqui a gente tem um desenho, né, que ele tem uma representação de uma molécula qualquer, né? Então, o que a gente pode observar? Essas esferas, turma, elas representam um átomo. Então, o que a gente vê, né, na verdade, é uma eletrosfera, o núcleo está bem lá no meio, né? Então, e o que são essas hastes brancas, né? Seriam, turma, as ligações químicas. Então, os elementos químicos, eles se unem por meio de ligações químicas. Mas isso aí, turma, é baseado no quê? Em bruxaria, né? Como é que esses elementos químicos se unem, né? Existe toda uma explicação, né? Então, perdão, é isso que a gente vai ver agora. Então, turma, as ligações químicas, quando a gente estuda elas de uma forma geral, elas podem ser de duas formas. Elas podem ser entre átomos ou podem ser entre moléculas, né? Então, nós temos as ligações químicas interatômicas, que ocorrem entre os átomos, mantendo-os unidos. E a gente pode ter as ligações intermoleculares, que ocorrem entre as moléculas, mantendo as moléculas unidas. Por exemplo, como é que existe substância sólida? Como é que existe substância líquida? Né? Se não tiver ligações intermoleculares, se não houvesse, a gente só teria substâncias gasosas no universo, né? Porque as moléculas seriam todas dispersas. Mas para existir sólidos e existirem líquidos, é porque existem essas forças de atração intermoleculares. A mesma coisa, as ligações interatômicas. Se não houvesse ligações interatômicas, a gente ia ter um bando de átomos esparramado pelo universo. E a gente não teria substância química nenhuma. Mas como tem substâncias químicas, é porque esses átomos se unem, tá? Agora, qual que é o segredo da união, principalmente, né, dessas forças interatômicas, né? Então, vamos tentar entender melhor. Quando átomos se unem, os átomos se unem sob três formas. Eles podem se unir de uma forma iônica, eles podem se unir de uma forma covalente, ou eles podem se unir de uma forma metálica. Nós vamos estudar a partir dessa aula essas três formas: iônica, covalente e metálica, tá? Primeiro a gente vai estudar a iônica, depois a gente estuda a covalente e depois a gente estuda a metálica. Quando a gente tem compostos formados por ligações entre átomos iônicas, a gente chama esses compostos de compostos iônicos, tá? Porque eles têm ligações iônicas. Quando os compostos são ligados por atrações interatômicas covalentes, nós chamamos de compostos moleculares, tá? E quando você tem compostos formados por atração interatômica metálica, nós chamamos de substâncias ou ligas metálicas. Então, essas são as forças principais interatômicas. Mas é claro que quando elas formam substâncias químicas, as substâncias químicas se unem, né, nas ligações intermoleculares. Então, as moléculas se atraem, elas se atraem de três formas, que a gente vai estudar quando a gente terminar as interatômicas. Então, as moléculas podem se atrair por meio de pontes de hidrogênio, por meio de ligações de polo e de polo induzido, tá? Isso a gente vai aprender daqui a um mês, mais ou menos, né? Primeiro a gente vai aprender as ligações entre átomos, tá? Mas qual que é o segredo, turma,
de ligações interatômicas. Eu coloquei para vocês aí dois desenhinhos, né? Que a gente tem representado dois átomos. Veja, os átomos ficam se batendo aí, né? E quando esses átomos se batem, turma, qual é a partícula que vai ficar mais em evidência, tá? Na verdade, turma, é o elétron. Então, as ligações interatômicas, elas existem única e exclusivamente por causa dos elétrons. Quer dizer que próton e nêutron não atuam em ligação interatômica? Não, gente. Só os elétrons. Os elétrons, eles são importantíssimos nas ligações interatômicas. Não existe um elemento químico atraindo outro que não seja por meio de elétron. Agora, como é que ocorre essa atração? Um elemento químico, ele pode transferir um elétron para outro. Imagine você pegando uma bola e jogando para uma outra pessoa. O elemento químico pode fazer isso, ele pode pegar um elétron e mandar para o outro. Quando isso ocorre, uma transferência de um elétron de um átomo para o outro, a gente chama isso de ligação iônica, tá? É quando o átomo pega um elétron e joga para o outro, tá? Então, ligação iônica. Agora, e uma ligação metálica? Imaginem, turma, que estejam mais ou menos, vamos supor que na classe, né, cada um de nós, vamos supor que a gente estivesse na sala de aula, e aí cada um de nós tivéssemos uma bola na mão, tá certo? Uma bola de futebol. Aí, cada um de nós, a gente ficaria jogando a bola para o outro. Aí você pega e joga para o outro, sem que a bola caísse no chão. É quase impossível, né? Mas imagine que a gente conseguisse fazer isso bem rápido. Então, eu jogo a bola para um, que joga para outro, que joga para outro, e essas bolas, turma, que seriam os elétrons, elas vão ficar circulando entre a gente. Elas vão formar uma nuvem eletrônica. Então, esses elétrons que ficam dispersos na forma de uma nuvem vão ser as ligações metálicas, tá? Os elétrons, nesse ponto, eles não vão ter lugar, eles não têm posição, né? Então, quando eles circulam entre os átomos, eles vão ficar zanzando para lá e para cá. Então, aí você vai ter uma nuvem que vai grudar um átomo no outro. Isso é a ligação metálica, tá? E por último, turma, nós vamos ter a ligação covalente. O que é a ligação covalente? É quando elas compartilham os elétrons. Uma manda um elétron para um e devolve, manda para o outro, devolve, e elas ficam mandando uma para outra indefinidamente, tá? Imagine, por exemplo, né? Vamos supor, a Sabrina pega uma bola e a Letícia tem outra bola. Aí a Sabrina joga para a Letícia e a Letícia joga para a Sabrina. E aí elas ficam recebendo e jogando bola uma para a outra, né? E essas bolas, né, que elas ficam circulando, seriam os elétrons. Então eles vão e voltam, eles ficam sendo compartilhados, tá? Então, quando ocorre o compartilhamento de elétrons entre átomos, seriam as ligações covalentes. Então, eu vou parando por aqui e na próxima aula eu vou começar com vocês explicando as características de cada uma dessas ligações interatômicas. O que é importante a gente saber? Elas só ocorrem à custa dos elétrons.